Antes de começar esse vídeo, não esqueça de meter o soco no botão do like e também comente qualquer coisa para me ajudar na guerra contra os robôs do YouTube. Hoje eu estou aqui com mais um anime padrão de nota horrível que provavelmente você não assistiu. Se você já viu esse anime, você é um otaku de verdade. E a história aqui começa nos levando de volta a um acontecimento que ocorreu 5 anos antes da trama principal. Logo de cara, somos apresentados a uma cidade completamente destruída, tomada por incêndios, enquanto a lua cheia brilha intensamente no céu. Esse local é conhecido como o antigo Império Arcádia e é explicado que após um domínio cruel que se estendeu por um século, o Império de Arcádia foi finalmente derrubado. O responsável por esse acontecimento foi alguém usando um mecha completamente trevoso, e mesmo com o passar dos anos, a verdadeira identidade do misterioso cavaleiro no mecha trevoso ainda não foi descoberta, o que só aumenta ainda mais o mistério de quem ele é. E apesar de muitos se referirem a ele com admiração e temor, a sua história ficou conhecida entre o povo como a lendária saga do herói trevoso. Agora, nos tempos atuais, vemos que tudo agora é mais pacífico e ninguém mais quer saber sobre o antigo império. De repente, vemos um garoto chamado Lux correndo pelo reino, até que, inesperadamente, o chão sob os seus pés desaba. Como resultado, ele acaba despencando diretamente no interior de uma sauna frequentada apenas por mulheres, caindo bem em cima de uma garota chamada Lizzie Chart, que estava completamente nua no local. Obviamente, o meu editor vai censurar tudo. No local haviam outras jovens e todas elas reagem com espanto ao ver o Lux surgindo do nada pelo teto. Sem entender o que está acontecendo, o Lux se mostra totalmente confuso com a situação. A Lizzie, tentando se proteger, cobre seu próprio corpo e encara o garoto, perguntando de maneira séria quais são suas últimas palavras antes de morrer. Com medo, mas tentando manter a calma, o Lux solta a primeira coisa que lhe vem à sua cabeça. Ele se lembra de um conselho que ouviu de um senhor em seu antigo trabalho, e então ele decide fazer um elogio à garota, dizendo que a achou muito bonita. A Lizzie, ao ouvir isso, fica visivelmente envergonhada e começa a corar. O ambiente fica completamente silencioso, misturando um clima de tensão e constrangimento. E enquanto todas as outras garotas encaram o garoto em choque, ninguém consegue acreditar que ele teve coragem de dizer aquilo naquela situação. Logo em seguida, o Lux percebe que cometeu um erro e tenta se desculpar, mas já é tarde demais, e todas as garotas partem para cima dele e começam a agredi-lo ali mesmo. Logo em seguida, vemos o Lux trancado em uma cela, acusado de ser um pervertido. Ele parece abatido e triste com a sua situação, e por ter sido preso, o Lux se vê impedido de completar a sua missão do dia. Ele começa a gritar por ajuda, tentando chamar a atenção de alguém para poder explicar o mal-entendido. No entanto, ninguém parece disposto a ajudá-lo. O Lux atualmente está algemado, pendurado na parede da cela, até que de repente, uma garota surge, demonstrando bastante irritação enquanto entra pela porta. O Lux tenta de toda forma esclarecer a situação, explicando que tudo não passou de um grande mal-entendido. Ele conta que, na verdade, estava correndo atrás de um ladrão que havia sequestrado uma garota, e por isso ele estava se movendo pelos telhados. No entanto, a mulher misteriosa decide não ouvi-lo e ignora completamente a sua explicação. Ela então saca uma arma, especificamente uma espada, e pergunta se essa arma pertence a ele. O Lux confirma, assumindo que essa arma é mesmo sua. A mulher então comenta que é extremamente raro encontrar alguém carregando 2 espadas ao mesmo tempo, mas o que realmente chama sua atenção é o fato de que uma das espadas é completamente preta, e quando ela comenta sobre isso, o Lux parece esconder algo. De repente, ele, que queria tanta atenção para explicar o que aconteceu de verdade, opta por desviar o olhar, ao invés de dar uma resposta direta. Antes que a conversa avance, os dois são interrompidos pela chegada de outra garota, que é imediatamente reconhecida pela mulher misteriosa como sendo a Crucifer. A Cru quer saber o motivo da mulher estar ali naquele momento, porém a outra prefere não responder diretamente e evita qualquer tipo de explicação. Logo depois, a Cru muda o foco da conversa e começa a perguntar ao Lux como alguém pode ser tão pervertido como ele. Ela também diz que pretende reportar o ocorrido diretamente à diretora da instituição. Logo em seguida, vemos que essa é uma academia exclusiva para garotas, e no meio dessa instituição está o Lux, caminhando pelos corredores, enquanto é escoltado por 2 jovens que o conduzem como um verdadeiro prisioneiro. Uma das moças, chamada Tio, tira sarro da situação, insinuando que o Lux se aproveitou do fato de não haver cavaleiros do 3º ano por perto, e quando ele chega na sala da diretora, ela revela o seu verdadeiro nome. Na verdade, o Lux é o antigo príncipe herdeiro do Império Arcádia. No entanto, o Lux perdeu seu título devido ao golpe de estado que ocorreu há 5 anos atrás, o que resultou na queda do Império Arcádia. E apesar da confusão que ele causou, a diretora mostra uma postura mais tolerante e percebe que tudo não passa de um acidente. O Lux se desculpa mais uma vez e ela aceita o pedido de desculpas, e logo em seguida revela para todos que foi ela quem contratou o Lux para realizar essas tarefas na escola. A
diretora ainda brinca com Lux, dizendo que não acredita que ele teria coragem o suficiente para invadir voluntariamente o banheiro feminino, e tudo que o Lux pode fazer é se sentir mal ao ouvir isso. Logo em seguida, ela pergunta se ele sabe exatamente qual é o objetivo dessa academia, e ele afirma que sim, explicando que o local é uma escola de treinamento para Cavaleiros do Dragão que servem ao novo reino, fundado após a queda do antigo império. E a diretora diz que a sua resposta está certa, mas ela acrescenta que a criação dessa academia foi uma iniciativa do novo governo para formar mais Cavaleiros do Dragão, visando aumentar a defesa contra possíveis ameaças externas. Ela destaca que nessa academia o treinamento é normalmente voltado para garotas com alta aptidão, e eles deixam completamente de lado o recrutamento de homem. Mesmo assim, ela oferece um cargo ao Lux dentro da academia, o que deixa as garotas presentes surpresas, e o próprio Lux também fica surpreso. A diretora explica que após o golpe de estado, muitos dos antigos cavaleiros homens desapareceram ou abandonaram seus postos, o que tornou raro encontrar rapazes com potencial. Ela ainda provoca o Lux, dizendo que homens não têm duas bolas apenas por enfeite, o que secretamente indica que um homem com grande potencial ainda é muito valioso para as mulheres, pois ele pode gerar uma criança com alta aptidão. Nesse momento, um grupo de alunas aparece espiando do outro lado da porta. Entre elas está uma jovem loira, que se destaca ao deixar claro que desaprova a presença de um homem na academia. O Lux imediatamente reconhece a garota como sendo a Lizzie, a princesa do novo reino. Ela é a aluna que mais chama sua atenção até então, e as demais meninas a incentivam a se manifestar, e ela bate novamente na porta. A diretora, que é muito próxima das alunas, decide então que caberá à princesa escolher qual a punição do Lux. A Lizzie então propõe que ele participe de um duelo de combate contra ela. O objetivo do confronto é provar se ele é digno de se tornar um cavaleiro dragão. A decisão empolga as outras garotas, que acreditam que o Lux será derrotado facilmente, mas a diretora, com um olhar misterioso, surpreende o grupo ao revelar que o Lux venceu o torneio da cidade e que ele possui habilidades fora do comum. Ela também menciona que ele é conhecido por todos como o Fracote Invencível, um apelido que esconde o seu verdadeiro talento. A Lizzie, sem perder a oportunidade, provoca o Lux, dizendo que apesar de ser considerado invencível, ele também é um pervertido. Logo em seguida, ela pega sua espada e o desafia oficialmente. A regra é clara: se ele perder, ele será preso como um criminoso, mas se ele vencer, ele será aceito como parte da academia. Determinada, a princesa ordena que as demais alunas espalhem a notícia do duelo de exibição entre ela e o ex-príncipe fracassado. Por fim, a Lizzie zomba do Lux, dizendo que é muito engraçado o fato de justamente a primeira princesa do novo reino estar prestes a derrotar aquele que um dia foi o herdeiro de um império que ela própria ajudou a destruir. E mesmo sendo muito arrogante, ela admite que é uma honra estar frente a frente com o antigo príncipe. Logo em seguida, vemos o Lux sentado em uma cadeira, enquanto é repreendido pela Airi, a sua irmã, e também por seu colega de quarto, que estuda na mesma academia. A Noct toma a palavra e começa a criticar o Lux, dizendo que surgiram boatos de que ele seria um tarado. A Noct, que estuda na mesma classe da irmã do Lux, comenta que ouviu dizer que com apenas um suspiro, o Lux conseguia levantar a saia de qualquer garota. A Airi se desculpa de todos os problemas que seu irmão tem causado na escola, e essa personagem, a Noct, está no primeiro ano da academia e demonstra ser uma garota bem séria. A irmã do Lux o alerta, dizendo que ele precisa ser mais cuidadoso, pois caso ele fosse preso, ela não teria como arcar com a grande dívida que eles têm que pagar sozinha. A Airi, com um semblante abatido, diz que os nobres da antiga família real agora são tratados como criminosos. Por esse motivo, o Lux deve ser ainda mais cauteloso com suas atitudes. Descobrimos também que todos os membros restantes da realeza precisam pagar um alto preço para obter o perdão. A irmã dele reforça que ela mesma não teria como quitar essa dívida sozinha e que por isso ela depende muito da ajuda dele. O Lux tenta tranquilizar a Airi, dizendo que ela não precisa se preocupar e que ele tem se esforçado o máximo. A Noct diz para ele não causar mais problemas e ele se desculpa novamente. Sua irmã então diz o mais importante: independente do que aconteça, agora o dever dele é derrotar a Lizzie. A Noct comenta que a Lizzie é considerada um ser invencível na academia, mas a Airi acredita que ela não é um obstáculo para o seu irmão. Vemos então Lux andando por um corredor escuro até alcançar uma grande porta no final, e é assim que ele passa por essa porta, a luz do sol o atinge fortemente, revelando um enorme coliseu de combate. No topo das torres do coliseu, alguns mechas humanoides fazem a segurança do local. Esses mechas são responsáveis por ativar a barreira que envolve toda a arena. Logo depois, uma apresentadora anuncia o início da cerimônia do Mecha Dragão, onde será coroada a primeira rainha do novo reino, que no caso é a Lizzie, que irá enfrentar ninguém menos do que o antigo sétimo príncipe do velho império. Todos se emocionam com essa revelação. Eles obviamente estão torcendo pela vitória da Lizzie. Já no centro da arena, o Lux comenta surpreso que esperava mais pessoas no local. Logo em seguida,
a Lizzie entra em cena e grita o nome do Lux e pergunta se ele entende o motivo dele ter sido desafiado para essa batalha. O Lux responde de forma hesitante, dizendo que sim, e diz que é por ele ter sido o príncipe do Império. Ela então provoca, dizendo que ele só entenderá o verdadeiro motivo se conseguir vencê-la, e depois disso, os dois se preparam para iniciar o duelo. O Lux começa ativando o seu símbolo de poder, representado pelo elmo do dragão alado. Uma criatura azulada toma conta da espada, e um dragão surge em suas costas. Logo depois, ele revela sua armadura, um mecha com as cores azul, branco e detalhes em turquesa. Porém, isso não impressiona Lizzie, que debocha do fato dele ter invocado apenas um mecha básico, padrão, comum. Agora é a vez dela demonstrar sua força. Ela invoca sua armadura, sendo um poderoso dragão mecha divino chamado Tiamat. É possível notar que esse mecha tem quase o dobro do tamanho daquele que o Lux está usando, o que o deixa bastante chocado. Nos degraus da arquibancada, vemos a irmã do Lux, que explica que a armadura da Lizzie é extremamente rara e antiga. Diferente dos mechas comuns, esse possui habilidades únicas, superiores a qualquer outro dragão mecha. Para usá-lo é preciso ser muito forte. A Noct então destaca a diferença absurda de poder entre o mecha leve do Lux e o mecha da Lizzie, e em seguida a luta começa. A Lizzie toma a iniciativa e lança o primeiro ataque, criando uma arma com a qual ela dispara várias vezes contra o Lux. Tudo isso enquanto o provoca. O Lux desvia de todos os disparos com muita agilidade e precisão. Ele então salta alto, voando rapidamente em direção à adversária. A Lizzie o observa se aproximando em alta velocidade e avisa que o seu estilo de combate é bem mais agressivo. Sua arma começa a acumular energia para disparar um poderoso ataque, e quando o Lux tenta escapar, alguns dos drones da rainha o acertam nas costas, direcionando-o para o centro do disparo. O tiro finalmente é liberado e acerta o Lux, mas ele consegue, com um movimento rápido, desviar usando apenas sua espada. Durante o confronto, o Lux tenta conversar com a Lizzie, dizendo que caso a batalha termine empatada, ele gostaria de fazer um pedido. Nesse momento, ele também aproveita a oportunidade para pedir desculpas novamente pelo incidente no banheiro. Essa fala deixa a Lizzie completamente furiosa. Ela o chama de idiota e recarrega o Tiamat ao máximo. E após uma intensa explosão de luz, o Tiamat se transforma e passa a portar um enorme canhão com capacidade para 7 disparos. Antes de lançar o ataque, a Lizzie avia que ele deveria lutar a sério, abandonando esse mecha padrão que ele invocou e usando o seu outro dispositivo, pois ela sabe que ele carrega consigo uma espada trevosa. Mesmo assim, o Lux recusa de forma educada e se desculpa mais uma vez. Isso deixa a Lizzie ainda mais irritada, então ela aponta o canhão diretamente para ele e também para o símbolo de orgulho do antigo império. Ela inicia outro ataque usando seus drones para distraí-lo e levá-lo até uma distância segura, onde ela possa atingi-lo diretamente. Por sorte, o Lux consegue desviar a tempo, mas ele está visivelmente preocupado com a possibilidade de morrer nessa luta, já que o disparo da Lizzie é tão forte que pode destruir até mesmo a barreira protetora do Coliseu, colocando até mesmo os convidados em perigo. A Noct fica alarmada com a situação, mas a irmã do Lux se mantém confiante, dizendo que o seu irmão sempre alcança o que quer e que o anime favorito dele é Yosuga no Sora, por isso ela o conhece muito bem. Isso dá a ela total certeza de que o seu irmão sairá vitorioso, e na sequência vemos o Lux se esquivando dos drones enquanto voa, que ainda não conseguiu acertá-lo nem mesmo uma vez. O tempo acaba se esgotando e assim a batalha termina em um empate, mas antes disso, em uma última tentativa desesperada, a Lizzie ativa outra habilidade especial, sendo esse um ataque brutal exclusivo dos pilotos dos mechas divinos. A Airi explica que esse tipo de investida manipula gravidade, sendo uma habilidade celestial capaz de fazer o piloto perder totalmente o controle do mecha. Diante disso, o Lux grita para a Lizzie abandonar o mecha imediatamente, já que ela claramente perdeu o domínio da máquina, mas ela se recusa a obedecer às ordens dele. De repente, a cena corta para um sujeito misterioso que está tocando um instrumento estranho, e com isso, ele invoca uma criatura do tipo gárgula chamada Abyss, que invade o campo de batalha e interrompe o confronto. Os instrutores logo declaram estado de emergência e é anunciado que todos os alunos precisam ser evacuados da academia. Ordens são dadas para que uma barreira seja erguida ao redor da gárgula para proteger os estudantes, porém a criatura destrói essa barreira sem dificuldade e parte para atacar a Lizzie, que só não é atingida porque o Lux intervém com um contra-ataque no último segundo. O Lux decide enfrentar a criatura diretamente, mesmo sabendo que o mais prudente seria esperar pela chegada dos instrutores, mas ele não partiu para cima sem pensar. Antes disso, ele pediu que a Lizzie se posicionasse e mirasse no inimigo, pois ele sabe que a sua armadura atual não é o suficiente para vencer. Ele então a instrui a atirar no momento perfeito, e após uma luta intensa, onde o Lux acaba sendo atingido pela criatura, a Lizzie consegue fazer o seu disparo com precisão, derrubando assim o monstro. Logo em seguida, vemos o Lux caído no chão, ferido, e a Lizzie se aproxima para socorrê-lo. Após a intensa batalha, vemos a Lizzie em um banho relaxante, refletindo sobre a batalha e demonstrando interesse pelo Lux. Enquanto
Enquanto isso, o Lux descansa, ainda se recuperando dos ferimentos. Ele também acaba tendo um sonho estranho, no qual uma figura misteriosa pede para que ele coopere usando o seu Bahamut, que no caso é o mecha que ele pode invocar com a sua espada trevosa. Isso faz despertar na hora, e logo em seguida ele recebe uma visita da Lizzie, que não veio só para ajudá-lo, mas também para agradecê-lo por ter salvo sua vida. Durante a conversa, ela perdoa o Lux e aproveita para contar qual era o verdadeiro motivo do desafio. Ela diz que ele viu o símbolo do antigo império marcado no abdômen dela, e por isso ela quer garantir que ele manterá isso em segredo. Após ele prometer que não contará isso para ninguém, ela finalmente permite que ele continue na academia, mas a função dele será de um cadete com título de cavaleiro real. No dia seguinte, a rotina na academia começa novamente. Os instrutores apresentam oficialmente o Lux, sendo o novo cadete vindo de Arcádia. O Lux, que agora está diante de todos da turma, faz uma apresentação formal. Tudo isso enquanto a Lizzie observa de maneira apaixonada. Não só ela, mas outras garotas o acham muito bonito. E o que mais surpreende a todos é o fato dele ter sido aceito na academia. O Lux caminha até o seu lugar na sala de aula, até que do nada ele percebe a presença de uma antiga amiga de infância sua, que ele carinhosamente chama de Pi-chan. Ela o cumprimenta de forma calorosa, dizendo que já fazem 7 anos que eles não se veem. Enquanto isso, do fundo da sala, a Lizzie observa os dois com um olhar de ciúmes. O instrutor então informa que o Lux vai sentar ao lado da Pi-chan, o que deixa a Lizzie completamente incomodada. O Lux pede para que sua amiga divida o seu livro com ele. Ela diz que não há problemas e o chama pelo seu primeiro nome, o que deixa a Lizzie visivelmente abalada. A amiga do Lux se lembra de como eles se chamavam carinhosamente no passado, com ele chamando ela de Pi-chan e ela o chamando de Lu-chan. Isso chama a atenção dos outros alunos, que acham essa troca de apelidos extremamente fofa. Envergonhado, o Lux pergunta novamente, agora falando baixinho, se ele poderia dividir o livro com ela, e ela aceita novamente com um sorriso no rosto. Essa proximidade entre os dois desperta ainda mais ciúmes na Lizzie, que continua observando tudo com atenção. Logo depois disso, todas as meninas se reúnem ao redor do Lux, querendo saber mais sobre sua vida, o que o deixa bastante desconfortável. Elas também aproveitam para tentar contratar os serviços de manutenção do Lux, e uma das alunas sugere que todas escrevam seus pedidos em papéis e coloquem eles dentro de uma caixinha. Nesse momento, a Lizzie toma iniciativa, dizendo que também tem uma solicitação. Ela quer que o Lux seja o seu assistente pessoal. A Pi-chan se levanta para defender o Lux, pedindo para que a Lizzie pare de pressioná-lo, mas a Lizzie não está disposta a ceder. Ela entrega um Donald para a garota e diz que ela deve seguir suas ordens, mas a garota simplesmente come o Donald e insiste para que a Lizzie pare de incomodar o Lux. A situação fica tensa, até que a Cru aparece e intervém na discussão. Ela também leva o Lux embora dali, dizendo que ele deve atender um pedido direto da diretora. Os dois caminham juntos até um ponto mais afastado da academia, e lá o Lux agradece a Cru por tê-lo tirado daquela confusão. A Cru apenas acena com a cabeça e pergunta se ele conhece o lendário herói trevoso que destruiu o antigo império. Ela ainda revela que tem um assunto pendente com essa pessoa e pede para que ele a ajude a encontrá-lo. Logo em seguida, vemos um flashback do Lux, onde uma voz critica os experimentos cruéis feitos pela Marinha Imperial em humanos. Descobrimos que quem fala é o Fugel, o irmão mais velho do Lux. O Fugel afirma que eles precisam eliminar todos os membros da Marinha Imperial, mas o Lux se recusa a seguir esse caminho, deixando claro que não quer causar tantas mortes. De repente, o Lux acorda e sente que está tocando algo muito macio. Quando ele abre seus olhos por completo, ele percebe que está deitado com a Pi-chan e que ele acidentalmente encostou em uma parte macia dela. O Lux fica totalmente sem entender o que está acontecendo. Ele não tem ideia de como foi parar ali. Ele também não sabe como a Pi-chan chegou naquele quarto. A Pi-chan então explica que eles estão no quarto dela e também comenta que faz muito tempo desde a última vez em que eles dormiram juntos. O Lux rapidamente pede para que ela se cubra, já que ele estava vendo todo o seu corpo. Em seguida, vemos a Airi dando uma bronca no Lux por ele ter passado a noite no quarto da amiga de infância dele. O Lux tenta se justificar, dizendo que pensava estar no quarto dele e que não sabia que a Pi-chan era sua colega de quarto. A Airi se espanta com a informação, mas logo entende que essa foi a decisão da diretora, que fez isso pois não havia mais camas disponíveis. É nesse momento que descobrimos que a Pi-chan é na verdade a irmã mais nova da diretora e que o Lux recebeu uma missão de protegê-la, e isso deixa a Airi ainda mais irritada, já que essa situação pode acabar confundindo o que os outros alunos pensam e gerando rumores. A Airi então sai dali visivelmente incomodada com isso, e mais tarde o Lux vai até um local antigo da academia, onde ele precisa cumprir uma nova tarefa. Chegando lá, ele se depara com a Lizzie, que confessa que já nem lembra mais porque o contratou. Ela também revela que é a responsável pela oficina. Essa revelação pega o Lux de surpresa, e a Lizzie mostra que já consertou a máquina de lavar a roupa dele, o que deixa o Lux bastante empolgado. A Lizzie explica que fez isso porque o Lux agora faz parte dos Cavaleiros, que é uma unidade de elite da academia, como forma de reconhecimento
reconhecimento pelo seu desempenho, ela pede que ele ajude a proteger o novo reino. O Lux aceita o desafio com orgulho e promete fazer o seu melhor como cavaleiro. A Lizzie avisa que assim que os alunos do terceiro ano voltarem, ele será oficialmente apresentado a todos. E antes de se despedirem, ela pergunta se ele está disposto a realizar o serviço que ela havia pedido antes. Depois disso, o Lux e a princesa Lizzie andam juntos pelas ruas da cidade, a caminho de um restaurante, pois o Lux precisa aprender como se portar como um verdadeiro cavaleiro. Só que ao chegarem a um restaurante chique, a Lizzie percebe que esqueceu a carteira. Então o Lux a convida para comer com ele sentados perto de uma fonte. A Lizzie experimenta a comida simples que o Lux escolheu e acaba adorando o sabor. A Lizzie então revela que anda sentindo um friozinho na barriga há um tempo, mas ela acha que só precisa descansar um pouco para isso passar. O Lux então decide levá-la para um lugar tranquilo, onde ela possa relaxar em paz. Assim eles chegam ao topo de uma torre gigantesca, com uma vista panorâmica de toda a cidade. Esse é um lugar que o Lux conhecia bem, afinal ele é o responsável por cuidar da manutenção do local. Durante esse momento, os dois conversam sobre o quanto são importantes um para o outro e como se admiram profundamente. Logo depois, a Lizzie pergunta ao Lux como uma rainha de verdade deve se comportar. Ela acaba revelando um fardo pesado do seu passado. Acontece que há 5 anos ela foi capturada e usada como isca pelo Império para forçar seu pai a ceder, só que ele recusou e acabou abandonando ela. O símbolo marcado no abdômen dela é a prova de que ela foi uma prisioneira do Império. Quando o pai dela morreu, ela acabou sendo a única herdeira restante da família Astimata, e por isso ela teve que assumir contra a própria vontade o papel de rainha do novo reino. Depois disso, vemos o Lux deitado em um sofá, imerso em pensamentos sobre o que fez naquela noite ao lado do irmão. Ele também reflete sobre nunca ter se comportado como um verdadeiro príncipe. Percebemos então que o Fugel, o irmão do Lux, tem sérios problemas. Ele foi capaz de manipular o Lux para cometer aquela atrocidade, usando truques e mentiras. O Fugel ainda critica o Lux, dizendo que ele não tem força suficiente para ser o rei. Na manhã seguinte, o Lux é despertado por uma instrutora que anuncia que um monstro foi avistado nas ruínas localizadas ao sudoeste da cidade. Os Cavaleiros Dragões já tentaram conter a ameaça, mas agora precisam reforçar as equipes com apoio extra. Ao chegar ao local da missão, a Lizzie se despede do Lux, dizendo que os cavaleiros estão com o efetivo reduzido e precisam agir imediatamente. As garotas vão direto para o campo de batalha e no meio do confronto com o monstro, um som de apito ecoa pelo ar. A Pi-chan, que está ao lado do Lux, comenta que escutou o som desse apito ao fim do duelo dele contra a Lizzie, e isso deixa o Lux muito intrigado. Depois desse som, os monstros começam a surgir em grande quantidade. É nesse momento que descobrimos a existência de um traidor infiltrado no novo reino. O traidor aparece para enfrentar a Lizzie, revelando que está por trás do controle dos monstros. Isso dificulta ainda mais a situação da Lizzie. Sem pensar duas vezes, o Lux decide ir ajudá-la. O traidor então mostra sua habilidade de controlar os monstros, fazendo com que eles ataquem a Lizzie várias vezes e causem danos sérios a ela. Quando se aproxima para dar o golpe final, ele a lembra de que foi ele quem gravou o símbolo imperial em seu corpo, mas nesse exato momento, o Lux chega para impedi-lo. É nesse ponto que o Lux resolve ativar sua outra espada, revelando sua verdadeira identidade. Ele invoca o lendário Bahamut e assume a forma do herói trevoso das histórias. Então, com sua extrema velocidade, ele derrota boa parte das criaturas e, usando uma habilidade que manipula o tempo chamada Chrono Breaker, ele finaliza o restante das criaturas e ainda derrota o homem chamado Hungrid. Passados alguns dias, o Lux recebe um chamado da diretoria. Sua irmã Aire vai com ele até o local. Ao chegar, o Lux encontra todos os seus colegas reunidos em um salão e ele se surpreende, pois todos prepararam uma festa surpresa em sua homenagem. As meninas se desculpam por não terem conseguido organizar algo maior para o ex-príncipe, mas deixam claro que querem que ele aproveite aquele momento com elas. A Liz, bem envergonhada, diz que não curte muito esse tipo de festa e sugere que eles terminem logo. De repente, a Cru começa a falar, explicando para o Lux que eles fizeram tudo isso para agradecê-lo. A Pi-chan também vai até ele para parabenizá-lo. A diretora Halle inicia oficialmente o banquete e vemos todas as garotas se divertindo com Lux. Logo depois, a diretora se aproxima, dizendo que é complicado conseguir manter o Lux por perto, já que ele vive sendo requisitado. A quantidade de pedidos que ele tem para realizar é tão alta que ele mal tem tempo para si. Mesmo assim, todos decidiram aproveitar o momento para fazer algo diferente. Eles organizaram uma competição em homenagem a ele. A diretora mostra um pedaço de papel vermelho, que representa um pedido especial. A garota que pegar esse papel vai ter uma semana de prioridade com o Lux, ou seja, a garota que obter o papel vai poder passar 7 dias inteiros com ele. A diretora Halle entrega o papel nas mãos do Lux e o avisa que ele não pode deixar que ninguém tome isso dele. Se ele perder o papel, o jogo acaba ali. A missão dele nesse jogo é simples, mas difícil. Durante 1 hora, ele precisa manter o papel vermelho seguro enquanto todas
todas as meninas tentam capturá-lo. Na sequência, vemos o Lux escondido dentro da oficina da Lizzie, preocupado com o que pode acontecer se ele for encontrado. A Lizzie aparece por trás e diz que ele pode continuar ali, mas em troca, a Lizzie pergunta a ele sobre o herói trevoso e mostra um certo interesse nas habilidades divinas do Bahamut. Ele então começa a explicar sobre o Chrono Breaker, que é uma habilidade que permite que ele comprima o tempo, mas a Lizzie na verdade o pega desprevenido, o enganando e o prendendo. O Lux tenta negociar, dizendo que se ela deixá-lo ir, ele irá entregar para ela o papel vermelho. No entanto, isso era só uma estratégia dele para escapar. Ele consegue fugir e se esconde nos arbustos, só que logo ele é surpreendido por mais uma garota, que o diz que a irmã dele prometeu um bolo se ela conseguir pegá-lo. Ela segura o Lux com a mão e o imobiliza com uma técnica de luta. Mesmo assim, o Lux consegue distraí-la e foge em disparada, chegando até o vestiário. Lá ele percebe que só faltam 10 minutos para o final do jogo, mas antes que ele possa respirar aliviado, um grupo de garotas entra na sala. O Lux se esconde e tenta ficar completamente imóvel em silêncio, mas escuta uma das garotas expressando uma certa preocupação com o que o Lux poderia fazer para observá-las sem permissão. Apesar disso, o restante do grupo diz que confia nele e dizem que acreditam que a atitude inicial dele não foi intencional. Elas agora querem encontrar um guia para começar seus treinamentos. A Cru então vai até a estante de livros, vestindo apenas roupas íntimas para procurar esse manual, mas ela acaba se deparando com um Lux escondido ali, que a encara com uma mistura de vergonha e receio. Mas ao invés de contar aos outros sobre o que viu, a Cru despista seus colegas dizendo que o treino de hoje foi cancelado. Ela aproveita para dar uma bronca no Lux e o alerta dizendo para ele ser mais cauteloso quando tenta se esconder, embora, segundo ela, não adiantaria muito, já que o tempo deles está se esgotando. Mas tudo isso era apenas uma armadilha criada para enganar o Lux, que sem perceber, entrega para ela o papel vermelho de forma inocente. Agora, ela fica animada com o fato do Lux ser dela durante toda a semana. A Cru ordena que o Lux atue como seu namorado nesse período, e mais tarde, durante a noite, a Airi se encontra com o Lux na biblioteca, e lá ela o confronta sobre os boatos que estão circulando. O Lux, visivelmente sem graça, explica que nunca pediu para Cru fingir ser sua namorada, mesmo com os rumores apontando o contrário. Logo depois disso, vemos algumas pessoas indo até a sala da diretora. Eles discutem sobre um artefato especial que serve para controlar os Abes, que no caso são monstros que existem nesse mundo, e a diretora quer que esse apito seja investigado para descobrir se ele realmente funciona ou não. De volta aos dormitórios, o Lux se despede da Airi, que o aconselha a tomar cuidado, especialmente com essa história de fingir ser um namorado de alguém. Ela se mostra preocupada não apenas por ele estar envolvido com uma aluna estrangeira, mas também porque ela sente que o seu irmão favorito está escondendo alguma coisa. No dia seguinte, a Cru detalha para o Lux todas as funções que ele terá que cumprir como seu parceiro. Durante a conversa, ela menciona que recebeu uma missão do seu país, que no caso é encontrar um nobre adequado para se casar. Porém, ela quer adiar essa tarefa o máximo possível até concluir seus próprios objetivos. O Lux tenta descobrir quais são esses objetivos pessoais, mas ela desvia do assunto e pede ajuda dele, já que durante a semana um mordomo enviado pela família dela estará supervisionando tudo. Por isso, o Lux precisa ajudá-la a manter a farsa do namoro durante todo esse tempo. Ele responde dizendo que não tem experiência com esse tipo de relacionamento e que talvez ela devesse procurar outro candidato, mas a Cru insiste e mostra como ele deve se comportar. E enquanto os dois agiam de forma mais íntima um com o outro, vemos que a Lizzie está profundamente irritada. Ela estava escondida observando tudo, e durante a noite, o Lux fica a sós com a Cru, que explica novamente cada passo que ele deve seguir enquanto estiver fingindo ser o seu namorado. Nesse momento, eles são interrompidos pela Lizzie e suas amigas, que querem saber por que o Lux está acordado àquela hora. A Cru responde dizendo que eles estavam apenas fazendo a lição de casa, mas a Lizzie claramente não acredita e repreende os dois. A Pei-chan, que havia sido acordada pela Lizzie, ainda meio sonolenta, se senta ao lado do Lux e acaba adormecendo no ombro dele. Com ciúmes, a Lizzie pede para ele sair dali e diz que ele não deveria fazer aquilo. A Lizzie, numa tentativa de se vingar da Cru, acusa os dois de estarem andando de mãos dadas e diz que o fato deles estarem ali juntos de noite é algo bem suspeito, e isso deixa os dois envergonhados. A Cru então pergunta se isso tem algum significado especial nesse país, e as outras garotas respondem que não. Não só isso, mas a Lizzie também não entende nada sobre sentimentos amorosos. O Lux então pergunta à princesa se ela sabe o que significa um beijo, e ela responde de maneira extremamente inocente, dizendo que isso é algo que as pessoas fazem quando se casam ou quando querem ter filhos. A resposta ingênua da princesa surpreende a todos, e logo depois, a Cru lembra o Lux que eles têm um encontro marcado para o dia seguinte, e isso deixa a Lizzie ainda mais furiosa. No outro dia, o Lux e a Cru caminham pela academia de mãos dadas como um
casal. Enquanto isso, a Pei-chan e a Lizzie os seguem disfarçadas, querendo observar tudo em segredo. Eles começam indo às compras e depois aproveitam um jantar ao entardecer. Nesse clima perfeito, a Cru aproveita para contar ao Lux que está realmente se divertindo muito ao lado dele. De repente, o Lux sente algo estranho e eles são surpreendidos por um ataque de pessoas encapuzadas, sendo eles sobreviventes do antigo Império. O Lux acredita que o objetivo deles seja sequestrar a filha do Conde como forma de atingir a Cru, mas a Cru suspeita que tudo seja apenas uma distração e então ataca os dois inimigos mais próximos enquanto convoca o seu poder de mecha. O Lux inicia o contra-ataque usando seu dispositivo de palavras, abrindo espaço para sua parceira invocar o Fafnir, o lendário dragão das calamidades. O Fafnir possui o poder divino de prever o futuro, e a Cru protege o Lux de um golpe direto ao erguer uma barreira. Logo em seguida, ela derrota com facilidade todos os inimigos usando suas habilidades divinas, e ao mesmo tempo, a Lizzie e a Pei-chan são descobertas no local, mas o Lux não dá atenção para elas, pois ele está correndo atrás de um inimigo que está fugindo. Porém, quando esse inimigo tenta escapar, ele acaba encontrando uma mulher misteriosa que o derrota com apenas um movimento. Em seguida, ela se transforma no mordomo. Mais tarde, todos os jovens se reúnem para jantar em um restaurante. Durante esse momento, o Lux é apresentado como se fosse o namorado da Cru, mas a conversa é interrompida pela chegada do verdadeiro noivo da Cru. E toda essa situação do Lux ser o namorado dela deixa esse homem muito irritado. Então, ele acaba desafiando o Lux para um duelo, e a recompensa do duelo entre os dois é literalmente se casar com a Cru. No entanto, a Cru sugere que eles realizem uma batalha de duplas entre casais, sendo ela e o Lux lutando no mesmo time contra a dupla que os desafiam. O desafio é aceito e marcado para acontecer daqui a 3 dias. Mais tarde, à noite, o homem chamado Barzeraide tem uma conversa com o Fugio, onde falam sobre a recuperação de um chifre especial, que serve como chave para acessar as ruínas. No outro dia, o Lux aparece exausto durante a aula, e é nesse momento que a Cru se aproxima para agradecer por ele ter aceitado lutar ao lado dela. Enquanto os dois conversam, a Lizzie observa escondida, como de costume, e escuta a Cru dizendo que ela e o Lux não são realmente um casal, o que claramente traz um certo alívio para Lizzie. Ela então deseja boa sorte para o combate em dupla e promete fortalecer o mecha do Lux. Além disso, ela pergunta se ele toparia instalar uma furadeira na arma, mas o Lux rejeita a ideia na hora. Logo depois, vemos o Lux andando pelos corredores da escola, totalmente acabado. Até que do nada, essa pessoa de nome que eu não me lembro pergunta se a namorada dele está por perto. Ao ouvir que não, ela o puxa pela mão até o quarto dela, onde a Lizzie e a Pei-chan estão vestidas como empregadas sedutoras, sendo essa claramente uma armação para que o Lux relaxe e peça qualquer coisa que ele quiser. Depois disso, somos levados até a sala de conferências do castelo, onde 4 nobres estão reunidos, sendo esse um evento raríssimo, que não ocorria desde que o novo reino foi fundado. A conversa deles acaba girando em torno do Ragnarok e da presença de criaturas extremamente poderosas escondidas em ruínas. Criaturas essas que foram fossilizadas por alguém chamado Poseidon e que agora correm o risco de serem despertadas novamente, o que preocupa bastante os nobres. O Lord Kreutzer, o pai do noivo da Cru, propõe uma investigação mais a fundo dessas ruínas, com o objetivo de localizar uma arma lendária escondida por lá, e ainda sugere que o seu próprio filho seja o responsável por essa missão. Mais tarde, à noite, a Hylia se reúne com algumas pessoas para discutir a missão de investigação nas ruínas, que acontecerá no dia seguinte. A Hylia então revela a real intenção por trás da missão. Ela mostra para as meninas o apito que pertencia ao inimigo que o Lux derrotou anteriormente. Ela explica que esse artefato é a chave da entrada das ruínas. Ela entrega o item para o Lux, confiando a ele a responsabilidade de protegê-lo. Depois da reunião, o Lux vai atrás da Cru para perguntar o motivo dela estar presente na reunião. Ela então explica que irá participar da missão, mas o Lux pergunta o porquê disso, já que alunos transferidos não têm permissão. A Cru então diz que deu seu jeito para conseguir participar. Ela também pede para que o Lux a trate como qualquer outro membro da equipe durante a missão. Ela ainda comenta que a presença dela é essencial para que eles consigam alcançar um certo objetivo pessoal. E depois de conversar com ela, o Lux decide relaxar um pouco e vai para a sauna, mas ele fica com a cabeça cheia tentando entender o verdadeiro objetivo da Cru, pois ele ainda não sabe o porquê dela querer ir tanto nessa investigação. De repente, ele dá de cara com a Pei-chan dentro da sauna. Ela diz que está ali porque a sua irmã recomendou que ela fosse relaxar depois do treino. O Lux rapidamente percebe que tudo não passa de uma armadilha da diretora, feita para que a Pei-chan passasse um tempo sozinha com ele. Ele tenta sair da sauna, mas a Pei-chan o impede e acaba se declarando, dizendo que está apaixonada por ele e que fazia muito tempo que os dois não tomavam um banho juntos. O Lux, mesmo tentando cobrir os olhos com as mãos, acaba vendo o corpo nu da
amiga ali dentro. Logo em seguida, a Pichan acaba desmaiando e o Lux a segura pelos ombros para evitar que ela se afogue. Antes de sair, a Pichan pede que o Lux tome cuidado durante a missão nas ruínas. Ela diz que não poderá acompanhá-lo por conta das ordens da sua irmã. No dia seguinte, todo mundo se reúne na oficina e então nos é apresentado quem será o comandante dessa missão, que no caso vai ser o Barzeraide. O Lux e seus amigos ficam completamente surpresos ao verem ele ali. Eles obviamente não entendem o motivo dele estar envolvido com a missão. O Barzeraide se apresenta oficialmente e explica que será o responsável por dar suporte aos jovens na luta contra as criaturas. A Liz, se sentindo incomodada, pergunta por que ele está ali, e ele responde dizendo que todos deviam se sentir honrados por estarem sendo protegidos por alguém que ficou em terceiro lugar no torneio da capital. Ele ainda complementa, dizendo que o outro motivo para estar presente é garantir a segurança da sua futura esposa. Logo em seguida, a cena corta para as ruínas, onde vários mestres já estão posicionados. A Cru decide ir na frente e ser a primeira a entrar, e isso deixa o Barzeraide super orgulhoso da coragem de sua esposa. As garotas percebem que o inimigo está se aproximando, e trata-se de um monstro do abismo extremamente poderoso e assustador, chamado de Diablo. Ele é capaz de acabar sozinho com uma cidade inteira. A criatura toma a iniciativa e lança o seu primeiro ataque diretamente contra Noct, mas o Lux entra em ação e a defende, desviando o golpe com sua espada. Na sequência, a Lizzie afasta a criatura do Lux com um ataque, o que serve de sinal para que todos comecem a disparar contra a criatura. Só que com sua agilidade absurda, o monstro consegue desviar e ainda acertar uma garota. Nesse momento, a Crow ativa sua habilidade divina, chamada de Wise Blood, e com isso ela consegue acertar um ataque direto no inimigo. O Barzeraide do nada aparece e comenta que esse monstro nem se compara com o temido Ragnarok. Ele decide partir para cima por conta própria, e depois de atingir o monstro, ele provoca o grupo, dizendo que vai derrotar essa criatura antes deles. No entanto, a Lizzie corta completamente a onda dele, mandando ele parar de agir por impulso e fazer besteiras, senão ele vai acabar apanhando. Logo depois, a Cru dá uma bronca em todos e ataca a criatura. Ela começa a lutar sozinha, e por não ter apoio, ela acaba errando o alvo e quase é atingida por uma bola de fogo. Por sorte, o Lux chega a tempo e salva a vida dela. Com isso, todos começam a lançar ataques contra a criatura, mas ninguém consegue acertar de verdade. Então, Barzeraide usa o seu poder divino e joga um machado que acerta o tronco da criatura, e isso causa uma explosão absurda de energia. Todos são obrigados a erguerem suas barreiras defensivas, e logo em seguida a ruína começa a emitir uma luz forte e o Lux acaba desmaiando. E enquanto estava desmaiado, ele tem um flashback do tempo em que treinava com seu irmão. Na época, ele estava aprendendo a controlar o seu mecha. Quando ele desperta, ele se vê dentro das ruínas, ao lado da Cru, que explica que depois da explosão da criatura, eles acabaram sendo transportados até ali, e agora eles precisam ir até o centro da ruína, onde há um altar, e lá eles provavelmente devem conseguir se reunir com as outras pessoas. Logo em seguida, vemos o Lux caminhando pela floresta com a Cru, até que ela cai no chão, exausta. Mesmo assim, ela insiste em continuar, pois essa é a única oportunidade que ela tem de alcançar o que deseja. O Lux então decide carregá-la no ombro, para evitar que ela se esforce além do limite. Ao chegarem no centro da ruína, eles encontram uma estrutura enorme e percebem que foram os primeiros a chegar ali. A Cru vai em direção ao altar, mas inicialmente nada acontece. Porém, quando o Lux retira uma chave do bolso, tudo começa a brilhar intensamente, e uma voz diz que a chave foi detectada e que o código especial de ativação vai ser executado. Nesse momento, a Cru revela a verdade para o Lux. Ela não é uma humana comum desse mundo, e que na verdade a chave é ela mesma. A Cru se declara como a última sobrevivente ligada àquelas ruínas, e logo uma passagem secreta se abre diante deles, deixando o Lux completamente surpreso com o que acabou de acontecer. Depois que a porta se abre, tudo começa a tremer e desabar. Então o Lux segura firme a mão da Cru, e os dois correm para a nova área revelada na ruína. Só que ao entrarem, eles acabam ficando presos na sala. A Cru fica parada, sem reagir, apenas observando o que está ali dentro. Mas logo em seguida eles seguem por um corredor iluminado, que os leva mais fundo na ruína. Mais à frente, eles encontram uma cápsula, e segundo a Cru, essa é exatamente a cápsula onde ela foi encontrada quando ainda era criança. E então, ela começa a contar a sua história. A família Enfolk já havia explorado outras ruínas antes, mas não só as do país onde estão agora, e sim as ruínas do território Ymir, um lugar extremamente perigoso. Foi após uma dessas explorações que o seu pai a adotou. Ele fez isso com a intenção de usá-la como uma ponte com um passado esquecido. Como ela não tinha nenhuma memória de antes, ela acabou sendo usada da forma que todos queriam, o que claramente não era o certo a se fazer. Ela não entendia o porquê de estar ali com os Enfolk, e com o passar do tempo ela acabou percebendo que era adotada, porque todos ao seu redor mantinham uma certa distância, e isso fez com que ela se sentisse muito sozinha. Ela acabou se esforçando
fazendo o máximo que podia para poder virar um piloto de mecha, esperando que assim ela fosse aceita de verdade pela família e recebesse o carinho que tanto buscava. Mas essa aceitação nunca veio, e até hoje ela continua somente como uma piloto de mecha, representando sua família, porque foi isso que os seus irmãos pediram. A Crew nunca foi tratada como uma verdadeira Enfolk, mesmo desejando isso do fundo do seu coração. Por isso, ela sente que pertence mais àquelas ruínas do que à sua própria família, e esse é o motivo dela querer vir tanto a essa expedição. O Lux tenta confortá-la, dizendo que eles ainda têm muito a descobrir ali, mas a Crew desabafa, dizendo que está com muito medo. Ela teme se esforçar investigando e não encontrar nenhuma pista sobre quem realmente ela é. O Lux então segura sua mão com firmeza e dá algumas palavras de apoio a ela, dizendo que não suporta vê-la sofrendo daquele jeito. A Crew começa a rir de forma inesperada, tirando sarro do Lux. Ela diz que ele é gentil demais com todo mundo e que ele não deveria levar a sério tudo que uma garota fala. O Lux então revela o motivo por trás desse jeito dele. Tudo teve início há muito tempo atrás, quando ele foi expulso do Império junto de sua mãe e a Aire por uma decisão tomada por seu próprio avô. Ele se recorda que no momento em que sua mãe estava à beira da morte, eles foram deixados completamente sozinhos, inclusive pela família real e por todos os outros. A Crew pergunta ao Lux se isso não fez com que ele passasse a odiar todo mundo, mas o Lux responde dizendo que essa teria sido a reação mais normal naquela situação. Mas apesar disso, ele foi salvo pela Pichan, que estendeu a mão e deu tudo de si para ajudá-lo, mesmo sendo alguém tímida e sem coragem. Foi aí que ele decidiu não guardar mais rancor de ninguém. Ele conta que o seu maior desejo é criar uma cidade onde todas as pessoas que ele amam possam viver em paz, e a Crew, tocada com o que ouviu, faz uma pergunta direta. Ela quer saber se quando ele se tornar o príncipe do novo reino, ele também vai estender essa ajuda a ela. Mas antes que ele possa responder, o local começa a tremer, e através da parede aparece a ponta de uma broca, indicando que a Liz está chegando para salvá-los. Mas antes mesmo de cumprimentá-los, ela se vira para o Lux e pergunta se ele não aprontou nada com a Crew. E depois que as perguntas são respondidas, ela finalmente tira eles de lá. Quando tudo é resolvido, vemos a Aire puxando a orelha do Lux, já que ele ainda não conseguiu a resposta sobre a tal chave que todos estavam procurando. O Lux até tenta se desculpar, mas a Aire continua reclamando com ele, porque mesmo sem conseguir a resposta, ele segue se arriscando dentro das ruínas perigosas. O Lux então explica para sua irmã que o chifre não é a chave, já que nada aconteceu quando ele entrou no local. Então, a Aire entrega um chá de ervas preparado pela Crew, dizendo que isso vai ajudar ele a relaxar um pouco e dormir melhor. Só que o chá acaba sendo, na real, um sonífero, e por causa disso ele não consegue chegar a tempo para a luta em dupla. Mais tarde à noite, vemos a Crew chegando a um campo de batalha, onde o Barzeraide absorve os poderes da Alterize e se prepara para um confronto direto com ela. A luta começa e o Barzeraide consegue desviar de todos os disparos da Crew, mesmo ela utilizando seu poder divino. A Crew não entende como isso é possível, e é nesse momento que o Barzeraide mostra o seu verdadeiro trunfo. Ele está usando o poder da Alterize, que tem a habilidade de anular os poderes divinos da Crew. É nesse momento que a Crew entende tudo. Desde o início, essa batalha foi definida para ela perder, e enquanto Barzeraide já estava comemorando por achar que venceu, o Lux aparece de surpresa e o ataca pelas costas. Ele se desculpa por ter demorado e parte para cima usando seu mecha lendário, o Bahamut. E depois de uma breve trocações de provocações entre o Lux e o Barzeraide, o Lux ativa o seu poder divino, mas é impedido pelo Barzeraide, que contra-ataca com o poder do Fafnir. Só que o Lux revela que tudo isso fazia parte do seu plano. Ele explica que o Barzeraide, com seu poder divino, tem a capacidade de roubar as habilidades dos outros mechas, ou Drag Rides, como eles chamam nesse anime, mas ele tem um plano para lidar com isso. A luta então recomeça, e o Barzeraide engana o Lux, conseguindo roubar sua habilidade para usá-la contra ele. Enquanto o pressiona, ele avisa que terá que encarar o Ragnarok, e por isso vai precisar achar uma nova armadura e mais poderes escondidos nas ruínas antigas. A batalha continua, e quando o Lux está quase perdendo o controle do seu mecha, a Crew aparece e o segura. Ela diz que o Barzeraide só a utilizou como uma peça no jogo, do mesmo jeito que todos fazem com ela, e então ela começa a chorar. O Lux responde dizendo que ela é sua namorada e que ele vai protegê-la a qualquer custo, não importando o que ela diga. Depois disso, ele ataca com um poder divino chamado Recoil Burst, mirando diretamente em seu adversário. O Barzeraide acredita que vai bloquear o golpe como fez antes, mas o que ele não esperava era que com esse ataque, o poder do Lux estivesse muito mais forte. A Aire, que está observando tudo de longe, comenta que esse poder novo só foi possível de se usar graças à sua espada de 2 gumes. O Lux vence o duelo e vai até a Crew, que estende a mão para ele e o leva de volta para casa, ou seja, para a academia. No dia seguinte, o Lux se encontra com a Crew e a Alterize em um restaurante. Lá, o Lux conversa com elas e se desculpa por todos os problemas que causou. Logo depois, o Lux e a Crew ficam
oficialmente noivos, e a Cru beija o Lux sem se preocupar com o fato da Lizzie estar espionando pela janela, e a Lizzie obviamente causa uma grande confusão. Depois disso, em uma noite tranquila, vemos uma garota de cabelos pretos andando pelos corredores da academia. Ela passa no meio dos outros estudantes e ninguém parece reconhecê-la, nem mesmo um dos professores, que a vê passando, mas acredita que ela seja somente uma aluna recém-transferida. O instrutor ainda alerta a garota sobre um suposto pervertido que estaria rondando a área, e é assim que ele vai embora, a verdade vem à tona. Essa garota misteriosa é o Lux, disfarçado para cumprir suas missões. Em seguida, já ao pôr do sol na academia, vemos o Lux em sua sala, reencontrando suas colegas de turma. É nesse momento que entendemos o que fez com que ele acabasse se vestindo como uma mulher. As meninas comentam sobre a mudança na direção da academia, que está sendo causada por um sujeito muito suspeito que anda circulando por lá. E por conta do Ragnarok, o Lux sente que tudo é culpa dele, pois ele venceu aquele que talvez fosse o único capaz de encarar essa criatura. No entanto, as garotas o tranquilizam, dizendo que ainda existem outras pessoas fortes para poder enfrentar o Ragnarok. E uma dessas pessoas é a Celestia, a filha de um dos 4 grandes nobres. Ela é considerada a pessoa mais poderosa do terceiro ano da escola. No entanto, a Celestia tem um único problema: ela tem aversão total por homens. Por isso, o Lux acabou sendo chamado para fazer rondas pela academia. Seu objetivo é encontrar qualquer pista sobre um homem pervertido. E é claro que ao saber disso, ele topa na hora fazer essas rondas. No entanto, o que ele não imaginava é que ele precisaria se disfarçar de mulher. Ele tenta fugir dessa ideia maluca, mas as garotas acabam fazendo com uma votação, o que só prova que a democracia é errado. Agora, forçado pela situação, voltamos ao Lux, preocupado com a chance de ser descoberto e também com o fato de precisar se vestir como mulher. Além disso, ele está imaginando como será a Celestia pessoalmente. É nesse momento que ele escuta uma conversa e decide ir até o local para ver o que está acontecendo. E para surpresa dele, ele encontra uma garota trocando palavras com um gato. O Lux começa a se perguntar quem seria aquela pessoa, mas então ele é surpreendido por um ladrão. De repente, a garota misteriosa aparece entre os dois e exige que o invasor se renda. O ladrão joga uma bomba de fumaça para fugir e ataca à distância logo em seguida. E dessa vez, o Lux salva a garota de ser atingida, enquanto o criminoso consegue escapar em meio à confusão. A jovem então leva o Lux até a enfermaria, pois ele acabou se machucando com uma faca, e ela pede para que ele tire sua blusa. Nesse momento, o Lux fica completamente tenso, já que ele está disfarçado de garota, mas ele consegue se sair bem, sem levantar nenhuma suspeita. Depois, ele pergunta por que ela fala com gatos, e ela reage de forma bem envergonhada, aparentemente porque tem dificuldades em fazer amizades. Eles se despedem, mas antes disso, a garota diz que se chama Celestia e comenta que gostaria de vê-la novamente. O Lux então mente, dizendo que o seu nome é Luno, e em seguida se despede dela. No outro dia, o Lux almoça junto com a Lizzie, mas então a Cru chega, convidando o Lux para sair mais tarde com ela. A Lizzie fica com bastante ciúme e pergunta se a farsa do Lux ser o namorado dela já acabou. As duas garotas começam a brigar pelo Lux, e como todos em volta estão observando, a Lizzie acaba ficando muito desconfortável com a situação. Depois disso, vemos um homem encapuzado descendo as escadas que levam até a prisão do reino. Lá ele encontra a Raiz, que acredita que está prestes a ser liberto, mas infelizmente não é isso que vai acontecer. O sujeito encapuzado, conhecido como Fugil, rapidamente o elimina usando apenas um dedo, e depois usa um apito especial para chamar diversas criaturas para a academia, só que por um motivo o ataque não acontece agora. No dia seguinte, o Lux começa a pensar em um plano para derrotar o Ragnarok. Ele chega à conclusão de que precisa da ajuda da Celestia. De repente, alguém bate com força na porta dele, e quem aparece é a Tilfar, que o leva correndo para a sala da diretora. Lá ele encontra a Lizzie e a Celestia discutindo, pois a Celestia não aceita a permanência do Lux na academia. O Lux interrompe o bate-boca, mas mesmo assim, a Celestia insiste em dar seus argumentos para tirar o Lux da escola. O Lux então pede para participar da batalha contra o Ragnarok, mas a Celestia nega o pedido, dizendo que aquilo não é responsabilidade dele e que ela vai encarar o Ragnarok sozinha. O Lux responde dizendo que se for assim, ele também não vai sair da academia. Ele diz que apesar de reconhecer a força dela, esse inimigo é forte demais para alguém enfrentar sozinho, e isso deixa a Celestia claramente furiosa. A diretora entra na conversa e propõe um duelo entre a Celestia e o Lux, que deve acontecer em 3 dias, e quem vencer vai decidir o destino do Lux. A Celestia aceita o desafio e sai irritada junto com a sua amiga, e durante a noite, a amiga da Celestia a visita. Seu nome é Sania, e ela agradece pela tentativa de afastar o Lux da academia. No quarto, a Celestia segura um livro meio suspeito e diz que manter o Lux longe é a única forma de proteger tanto ele quanto a escola. Alguns dias depois, todos chegam à ilha de Ries e logo de cara começam a treinar sob o comando da Celestia. Nesse local, o que mais chama a atenção do Lux é uma construção no
topo de uma montanha. A Lizzie briga com ele por estar distraído e manda ele se juntar ao grupo. Mais tarde, depois do treino, vemos que todos estão exaustos. Mesmo assim, o Lux fica impressionado com a Celestia, pois ela treina muito mais do que os outros. As meninas confirmam que ela é realmente assim, mas as garotas acreditam que alguma coisa está incomodando a Celestia. E como está perto do horário de todos dormirem, o Lux aproveita a oportunidade para pedir ajuda com seu disfarce. De repente, alguém aparece e o Lux é levado à força. Tudo por conta de uma missão urgente, que é entregar uma mensagem importante. E assim que o Lux chega à sala onde foi chamado, ele dá de cara com a Celestia outra vez. Ele fica em choque com o que está acontecendo. Afinal de contas, uma pessoa que não suporta homens pediu essa entrega. Então, ele finge ser aluno. No final da mensagem, a Celestia pede para que apaguem a luz, para que ela possa trocar de roupa e agradecer ao massagista. O Lux muda sua voz rapidamente e volta a se disfarçar. E quando a Celestia percebe que foi aluno quem fez a massagem, ela fica super feliz. Logo depois, a Celestia abraça aluno e sugere que elas se encontrem de novo nos intervalos, mas acaba cedendo à pressão e aceita a proposta. Na saída, o Lux é abordado pela Sania, que nunca havia visto, e tenta atacá-lo. Nesse instante, a Cru aparece e salva o Lux. Logo em seguida, ela o alerta sobre a Sania, que está tentando arrumar uma forma de expulsá-lo da escola. A cena então corta para Pi-chan, que observa pela janela a mesma construção que chamou a atenção do Lux antes. Depois disso, algumas cenas envolventes acontecem no quarto do Lux. Cenas essas que eu nem vou mostrar aqui para que eu não perca a monetização do meu canal. Se você tiver coragem, assista o anime e veja por conta própria, mas eu não recomendo, pois esse anime é horrível. No dia seguinte, vemos que o Lux ainda está disfarçado e ele vai se encontrar com a Celestia. Os dois então caminham juntos até a vila e lá experimentam várias roupas, incluindo trajes de banho, e isso complica muito a vida do Lux, que finge apenas estar se sentindo mal para não precisar se disfarçar novamente. As garotas se acomodam em um banco de madeira e a Celestia pede desculpas por ter trazido aluno até aquele lugar. A Celestia se abre com o aluno e diz que tem dificuldades para lidar com as garotas do primeiro ano, e isso tem deixado seu pai bastante decepcionado com ela. Ela comenta que conseguiu virar a líder dos cavaleiros, mas o seu pai com certeza não aprovaria isso. A aluno se levanta e diz que acha a Celestia uma ótima companhia, e a Celestia fica tão animada com esse elogio que ela acaba abraçando o Lux. Assim, o Lux e ela acabam passando o dia juntas, e em um momento mais íntimo, a Celestia, com um pouco de vergonha, revela que costumava sentir muito sozinha e que todo mundo acha que ela odeia os homens, o que claramente não é uma verdade. Logo depois é mostrado o castelo Astimata, na capital do reino, onde um cavaleiro avisa a realeza que o Ragnarok fossilizado desapareceu, e o que eles encontraram foi apenas uma casca vazia, o que gera um grande tumulto entre os nobres. Voltando para a ilha Ries, a Celestia e a Sania estão no vestiário se preparando para as provas de natação. A Celestia aproveita o momento para contar à sua amiga que ela, na verdade, não tem nada contra os homens, e ela até mesmo sente uma conexão com eles, mas ela confessa que não sabe como agir perto de garotas, e por ser herdeira de 4 nobres diferentes, ela não pode confiar facilmente em um rapaz. Na sequência, vamos para a praia da ilha, onde as provas começam oficialmente. O Lux chega atrasado e se sente desconfortável ao ver todas as suas colegas usando biquíni. As garotas o tranquilizam, dizendo que não tem problema olhar, já que elas estão de biquíni e não de lingerie, mas o Lux sai correndo envergonhado, enquanto as garotas zombam da cara dele. No meio do caminho, ele dá de cara com a Lizzie, que está preocupada com sua barriga, pois ela tem medo de que o símbolo no corpo dela esteja visível. O Lux elogia o traje de banho dela e diz que ela não deveria se incomodar com isso. Para ele, garotas tatuadas são legais. Mesmo assim, a Lizzie o chama de tarado, até que de repente a diretora Hayley aparece e ela também está usando um belo biquíni, junto com a irmã do Lux. Logo depois, a Celestia chega e pergunta para a diretora por que elas estão brincando ao invés de estarem treinando. Ela também pergunta onde está aluno, o que deixa o Lux super nervoso. Rapidamente, algumas garotas levam o Lux para um canto mais reservado e entregam um biquíni para complementar o seu disfarce, mas o Lux não gosta nada disso, pois ele pensava que não teria que se disfarçar na praia. Ele tenta escapar dessa situação e durante sua fuga, ele acaba esbarrando na Celestia, que cai no chão. O Lux pede desculpas, mas recebe uma bronca da Celestia, o que o deixa bastante triste. À noite, vemos o homem encapuzado encontrando o saqueador. Já na manhã seguinte, começa a batalha entre o Lux e a Celestia. Durante o combate, a Celestia invoca o seu mecha maluco, e o Lux opta por usar apenas aquele seu mecha padrão, ao invés de invocar o lendário Bahamut. Enquanto isso, em outro ponto da ilha, algumas garotas confrontam o saqueador, que na verdade é um espião. Logo é revelado que quem está por trás desse disfarce é a própria Sania, que admite que sua verdadeira missão era destruir um novo reino. Nesse momento, ela ativa o seu poder de mecha, que responde ao som do apito preso ao seu capuz, ao mesmo tempo que o apito do homem encapuzado
encapuzado é ativado, o Lux e a Celestia continuam lutando, totalmente sem saber o que está acontecendo ao redor. Durante o combate, o Lux utiliza uma técnica de explosão de recuo, mas o ataque é redirecionado pelo portão divino da Celestia, que automaticamente ativa um teleporte. Mas antes que ela possa contra-atacar, um som arrepiante ecoa e tentáculos começam a sair do chão. Enquanto isso, a Piluf caminha pela floresta, visivelmente exausta, e de volta ao campo de batalha, o Lux e a Celestia se veem diante do Ragnarok. A Celestia, determinada, avança com o seu poder divino e consegue derrotar a criatura com um ataque direto. Logo após a vitória, a Sanya surge com um olhar malicioso, já se preparando para um ataque. Quando a Sanya avança, prestes a acertar a Celestia, vemos novamente o homem encapuzado, que o Lux reconhece como seu irmão, o Fugio. O homem usa novamente o apito, trazendo Ragnarok de volta à vida. Aproveitando a confusão, a Sanya tenta atingir a Celestia, mas o Lux intervém a tempo, salvando sua aliada. A Sanya então revela para o Lux que a Celestia foi responsável pela morte do seu avô e tenta atingi-lo com um disparo, que acaba acertando a Celestia. Mesmo ferida, a Celestia aproveita o momento para abrir o seu coração e explicar tudo para o Lux. Ela conta que o seu avô acabou sendo morto por ter descoberto toda a corrupção que dominava o Império. Ao revelar isso ao seu mestre, ele foi preso injustamente e acabou morrendo. A prisão e morte do seu mestre resultaram na expulsão da família dela do palácio. Antes de partir, o avô do Lux disse a Celestia que ela estava certa e que por isso continuaria o que ela começou. Depois de ouvir tudo isso, o Lux aceita o pedido de perdão da Celestia. Em seguida, o Lux avança contra o Ragnarok, mas a Sanya tenta barrar o seu caminho, mas ela acaba sendo derrotada com apenas um golpe. O Lux ativa aquele poder de relógio contra a criatura e consegue atingir diretamente a cabeça do Ragnarok, eliminando rapidamente. Mas assim que a fera é destruída, todos ouvem uma risada sarcástica vindo do homem encapuzado, que na verdade não é o Fugio, e sim outra pessoa. Após essa revelação, a Raiz foge levando a Sanya consigo. Com a batalha encerrada, o Lux ajuda a Celestia com seus ferimentos. Ela admite que se sente esquisita por ter sido salva e diz que precisa que o Lux a ensine a lidar com os homens. Ela impõe essa condição para que ele possa retornar à academia definitivamente, e o Lux obviamente aceita. Logo depois, a diretora Hayley revela qual é o verdadeiro objetivo da viagem até a ilha de Rias. É nesse momento que apanhamos do flashback, mas ela afirma que não se importa com o que pode acontecer. Agora vemos o Lux quando ele era uma criança ao lado do seu irmão no castelo, e para evitar uma punição, ele decide acusar outra pessoa, mas logo em seguida, o Lux muda de ideia e assume a culpa, o que marca o início da amizade entre ele e o seu irmão. Voltando ao presente, vemos o Lux indo até o quarto da sua amiga, pois ele soube que ela havia desmaiado no dia anterior. Ela tranquiliza a todos, dizendo que está bem, e até mesmo diz que está bem o bastante para participar da investigação da ruína recém-aparecida no mar. Nesse momento, a Lizzie aparece e leva o Lux para sua oficina, onde mostra as novas atualizações feitas no Bahamut. Ela o alerta para não usar os upgrades até que eles estejam 100% prontos, pois se algo der errado, isso pode acabar custando a sua vida. Ela pede para que ele só utilize os aprimoramentos em uma situação crítica envolvendo Ragnarok, e mais tarde todos se reúnem na entrada das ruínas, incluindo a diretora Hayley e a Aire. A Aire explica o funcionamento da entrada. A ruína tem 15 andares subterrâneos e a exploração deve ser feita com cautela, e quando um perigo surgir, todos devem se unir para derrotá-lo. A equipe da Crew fica encarregada do quarto andar, a equipe da Tilfar do quinto, o Lux e seu grupo com o sexto, e a Celestia do terceiro. E vendo que a Celestia está visivelmente chateada por investigar sozinha, o Lux se oferece para acompanhá-la. Quando a expedição começa, a Noct rapidamente detecta a presença de um humano a cerca de 100 metros. O Lux vai investigar e encontra uma garota desconhecida. Logo após isso, a Crew aparece e pede para que a Noct e a Aire se juntem à unidade da princesa, pois ficar ali seria perigoso, mas na verdade ela só quer lidar com a garota acompanhada do Lux. Quando a Crew toca a garota, ela é ativada, se revelando uma assistente robótica com um comportamento curioso e bem-humorado. O robô se apresenta como administradora do local e reconhece a Crew como sua supervisora. A Crew pergunta se a garota sabe o que aconteceu no local, mas a pequena diz que esqueceu por ter dormido tempo demais. Ela menciona também que todos os sistemas estão desligados, mas que podem ser reativados agora graças à presença da sua administradora. Ela explica os procedimentos que precisam ser feitos, mas antes, o Lux sugere contar tudo ao restante do grupo. Todos ficam impressionados com a tecnologia ancestral usada para criar o autômato, e enquanto isso, o Lux nota que a sua amiga está muito cansada, então ele se aproxima dela, porém a Crew o interrompe, preocupada com o surgimento da assistente, já que, sendo ela uma administradora, provavelmente deve ter alguém que a criou. Nesse momento, a diretora Hayley passa a palavra para Aire, que começa a orientar os próximos passos. Ela
informa que a investigação agora deve seguir a partir do 7º andar. Ao mesmo tempo, o Lux está preocupado com o estado da sua amiga, então ele decide levá-la junto com ele na próxima etapa. Logo em seguida, vemos um encontro entre os nobres mais influentes, onde eles discutem maneiras de impedir o Hagrid, que escapou da prisão e está liderando um enorme exército com planos de atacar o reino. Os nobres comentam que não possuem cavaleiros em quantidade suficiente para conter o avanço, e um deles sugere utilizar os estudantes da escola de magia. Porém, o pai da Celestia rejeita imediatamente a proposta. Com essa ideia descartada, um outro nobre sugere que o Lux assuma essa responsabilidade, o que deixa a rainha extremamente irritada. Enquanto isso, nas ruínas, o Lux carrega a Pichan, que está muito cansada, e logo eles chegam até o local antigo. A Pichan começa a sentir uma forte dor de cabeça ao perceber que algo está se aproximando. Ela detecta que se trata do som emitido pelo Hayes, que utiliza o seu dispositivo para atrair ataques dos monstros do abismo. O Diablo surge mais uma vez e parte para cima do Lux, acertando um tiro em sua cabeça e ferindo. E isso só está acontecendo porque, segundo a criança, a ruína está em um modo de alerta. Ela informa que 3 monstros do abismo foram liberados, e o Lux então solicita que a diretora cancele a missão de exploração, mas ela recusa sem nem mesmo pensar, pois a missão é mais importante do que a vida de todo mundo. A Pichan então sobe em seu mecha e avisa que eles precisam se mover rapidamente para evitar maiores perigos. Eles se apressam para enfrentar as criaturas, e o Lux invoca o Bahamut e parte imediatamente para o combate. Logo, eles são teleportados para um lugar semelhante ao que já havia chamado a atenção dele anteriormente. Quando o Lux chega ao local, memórias antigas vêm à tona, e ele percebe que era justamente ali que o Império realizava experimentos com seres humanos, só experimento de qualidade. Na sequência, ele vai atrás da Piluf, que havia sumido dentro da construção. Ao entrar, mais lembranças surgem em sua mente, e ele pensa que a Pichan não estava presente naquela ocasião. Em seguida, eles encontram a Piluf com febre e agindo de forma estranha, e em um surto repentino, ela tenta atacá-lo e matá-lo, algo normal que as mulheres fazem. E então, o diretor desse anime age com maestria, nos levando para um flashback inútil, onde vemos o Lux prometendo para a Piluf que ele criaria um país onde ela e sua família poderiam viver em paz. Ela corre até ele e o beija, dizendo que esse gesto será o seu amuleto da sorte, sendo que ela é só uma garota normal. Se fosse o Neymar, tudo bem. Logo depois, ela começa a estrangular o Lux com as próprias mãos, mas ele consegue chamar o seu nome, e isso faz ela recobrar a consciência e sair do transe. E nesse momento, a Raiz entra pela porta com um olhar arrogante e superior. Enquanto isso, a Lizzie e a Cru eliminam um dos monstros, mas começam a desconfiar de que algo está errado. Elas decidem ir até a ilha e percebem que algumas informações estão sendo escondidas. Elas então recebem uma mensagem da Aire, que também derrotou um demônio e encontrou a entrada que leva às áreas mais profundas da ruína. No entanto, para abrir essa porta é necessário um tipo de chave especial, e essa chave acaba sendo a própria Cru, embora ela escolha ainda não revelar isso aos demais. Logo depois, vemos o Lux interrogando a Raiz, que revela que se a Piluf a matar, todo mundo vai morrer. Acontece que a mulher envolvida com a Piluf conta que implantou dentro dela uma semente de Ragnarok, que faz com que parasitas a devorem por dentro e eventualmente por fora também. Uma delícia. O destino dela é se transformar em uma criatura do abismo, tornando-se uma serva do Ragnarok. Mas a Pichan resiste às ordens que recebe. Por conta dessa resistência, a Pichan sofre, e a Raiz então revela que é ela quem passa os comandos diretos do Ragnarok, cuja missão é eliminar o Lux. A Raiz então propõe um trato. Se o Lux for até a porta da ruína, ela ordenará que o Ragnarok salve a Piluf. Porém, ele tem apenas 2 dias para tomar sua decisão. Ele pergunta sobre a verdadeira identidade dela, e a Raiz revela que pertence à mesma família que ele, mas que diferente dele, ela é muito mais bonita e gostosa. Um tempo depois, a Piluf acorda sentindo muita fome, e o Lux a ajuda a comer. Ela se desculpa por qualquer problema que tenha causado e admite que não se lembra de nada do que aconteceu. A diretora revela então que o Lux havia salvado sua irmã há 5 anos atrás, quando ela fazia parte dos experimentos conduzidos pelo Império, mas quando ele chegou, a Piluf já havia sido considerada morta. Mesmo assim, ela voltou à vida com mais poder e mais sabedoria, e ninguém suspeitou de nada. A diretora acredita que sua irmã se tornou um exemplo desde que ela assumiu o cargo, e está confiante de que encontrará uma forma de ajudá-la. Ela acredita que a solução está dentro da própria ruína. Em seguida, vemos que o Lux está na oficina da Lizzie, examinando seu Bahamut. Enquanto isso, ele tem lembranças sobre a Pichan sendo gentil com ele. A Lizzie o interrompe e chama sua atenção, o informando de que agora ele pode ativar um novo poder do Bahamut. Nesse ponto, o Fugio entra em contato com ele, dizendo que há uma chance de salvar sua amiga, mas que isso só será possível se ele derrotar o Ragnarok, derrotar também o Mestre das Sementes, e
ainda destruir o item que comanda os monstros do abismo. Ele pergunta se o Lux deseja realmente salvar sua amiga. Ele o lembra de que salvá-la não vai mudar nada em sua vida e que o futuro que ele sonha em criar não pode existir. Um irmão com muitas dicas incríveis. Logo em seguida, o Lux vai até a Philouphe, que já havia localizado a criatura do abismo, e começa a se despedir dela. Mas no momento da despedida, ele a abraça com força e promete que vai salvá-la. Então, o grupo volta às ruínas para conversar com aquela coisa lá sobre a chave, mas ela informa que não tem permissão para falar sobre isso, o que a torna um ser completamente inútil. Então, a Cru toma a decisão de abrir a porta. Ela decide não contar para ninguém que ela é a chave, e o que ela diz para todos que foi por pura coincidência. Assim que a porta é aberta, a Celestia tem suas memórias restauradas por completo. Ela se recorda que precisa eliminar todos ali por conta da sua identidade como crossover. Ela também se lembra de que deve fazer isso porque todos são descendentes das famílias que traíram seus antigos mestres. A Raiz entra na sala logo em seguida, agradecendo a ela por ter facilitado sua entrada, e logo ao seu lado aparece a Philouphe, que está sendo manipulada pelo Ragnarok. Ele dá a ordem para que ela ataque todos ali, mas o Lux ativa o Bahamut para protegê-los. A Celestia até tenta ajudar, mas acaba sendo derrotada pela Philouphe. A Lizzie e a Cru também entram na briga, só que são facilmente vencidas. Mesmo com o esforço da Lizzie e a Cru, elas não conseguem resistir e acabam sendo derrotadas pela Philouphe. Enquanto isso, a Raiz começa a drenar a energia das ruínas, sendo observada à distância pelo Fúgil. Nesse momento, a Aire aparece e toca o apito para salvar a Philouphe. A Aire usa esse item para anular os comandos dados pela Raiz, salvando a Philouphe no exato momento em que todos achavam que o inimigo tinha sido derrotado. Mas quando o grupo pensava que já havia vencido, a Raiz invoca um novo Ragnarok. A Lizzie e a Celestia partem para o ataque juntas, mas mesmo atacando ao mesmo tempo, a Lizzie e a Celestia não conseguem causar nenhum dano ao monstro, e ele ainda reage com um forte contra-ataque. A Raiz explica que quanto mais o Ragnarok é atacado, mais forte ele se torna, o que coloca todos em uma situação extremamente difícil. Sem muita alternativa, o Lux decide ativar o Over Limiter para acabar com a criatura. Ele usa sua técnica especial, chamado de carregamento de fogo, mas mesmo assim ele é atingido, e quando ele está prestes a ser derrotado, a Philouphe o motiva a não desistir e a seguir firme com seus objetivos. Se esse fosse um anime ecchi bom de verdade, ela prometeria outra coisa e isso daria poder a ele. Isso sim faria desse um anime bom. Mas nesse anime aqui, com somente palavras, o Lux consegue ativar o Over Limiter de verdade, liberando um poder insano e derrotando o Ragnarok com extrema facilidade. A Raiz fica em choque com o que aconteceu e acaba fugindo ao lado do Fúgil. E passado alguns dias, todos se reúnem para celebrar a recuperação do Lux depois dele ter usado o Over Limiter. Durante essa comemoração, as garotas aproveitam o tempo livre para brigar. A Lizzie, a Cru e a Philouphe ficam discutindo sobre quem vai cuidar do Lux nos dias seguintes. E no meio da festa, a diretora Halle aparece e revela que estava na capital e acabou sendo repreendida por ter investigado as ruínas sem autorização. Mas ninguém deu muita importância para isso, até porque todos estavam mais interessados em outro assunto: o Festival Nacional da Fundação, um evento super importante que ia movimentar o país por vários dias. Durante as noites do festival, com todos reunidos, a Lizzie tentou convidar o Lux para ser o seu par, mas antes que ela conseguisse, a Cru foi mais rápida e o chamou primeiro. A Celestia também quis ser sua acompanhante, e até a Philouphe, enquanto comia frango, disse que queria ter um encontro com o Lux. O Lux, no entanto, não fazia ideia do motivo daquela tensão entre todas elas, e isso só o deixava ainda mais confuso. Foi então que a diretora sugeriu uma competição entre as garotas para decidir quem seria a acompanhante do Lux, e ainda prometeu uma premiação especial para quem se destacasse durante os treinos na ilha. Sem conseguir tomar uma decisão, ele aceitou a competição e resolveu passear pela cidade com sua irmã, aproveitando um pouco de tempo com ela. A Aire comentou que a cidade estava tão cheia por conta de um motivo específico. Ela explicou que durante o festival aconteceria uma batalha entre dragões, onde representantes de vários países se enfrentariam, e esses representantes lutariam para provar suas habilidades e conquistar o direito de explorar a ruína que havia sido descoberta. A Aire também contou para o Lux que ele e a Ordem dos Cavaleiros seriam os representantes do país deles, e isso deixou o Lux bastante surpreso, já que ele não tinha sido informado de nada. A Aire, no entanto, achava que ele não estava preparado para uma luta desse nível e pediu para ele ficar de fora. Ela ainda alertou sobre o assassino do Império, que havia escapado da prisão e estava solta na capital, e segundo rumores, ele estava atrás do Lux com o objetivo de derrubar o Império. Logo após essa conversa, o Lux teve um encontro com a Celestia pela primeira vez desde o festival, e ela estava extremamente envergonhada, e o Lux também estava sem graça, porque as meninas tinham forçado ele a se vestir de forma mais elegante para o encontro. Isso era porque ele era o parceiro da comandante da Ordem dos Cavaleiros, então ele tinha que manter a postura. Durante o passeio, eles foram conhecer várias partes da cidade, entraram em lojas, assistiram a uma apresentação de magia
magia e aproveitaram bastante tempo juntos. Os dois resolveram conversar. Ela comentou que todo mundo parecia gostar dele, enquanto ela se sentia ignorada ou até desprezada pelas pessoas. Mas o Lux logo rebateu, dizendo que isso não é verdade e que ele só conseguiu chegar até ali graças à ajuda dela e das outras garotas. Não só isso, mas ele é o príncipe do Antigo Império, ele é odiado por todos, pelo menos é isso que ele acredita. Em resposta, Celeste apenas fez um juramento, dizendo que vai se empenhar pelo bem do reino e evoluir como um piloto de mecha. Mais tarde, por conta dos efeitos da bebida, a Celeste acabou desmaiando e o Lux tentou socorrê-la, mas acabou tropeçando e caindo por cima dela, encerrando o encontro daquela forma. Antes de começar o segundo encontro, as garotas obrigaram o Lux a trocar de roupa novamente e seguiram para a próxima etapa. Durante essa nova fase do evento, ele acabou se deparando com a Kuro, que o chamou para dançar com ela. E depois da dança, ao entardecer, vemos os dois conversando em uma varanda do salão, onde a Kuro comentou que a Alteraize também estava presente e provavelmente estava observando os dois de longe. Logo em seguida, a Kuro pediu ao Lux que a beijasse e com esse beijo, o encontro chegou ao fim, dando lugar ao próximo encontro, que era com a Pichan. Eles visitaram um templo e ela pediu para que o Lux descansasse um pouco, ficando nessa posição aí. Ela, obviamente, aproveitou esse momento para expressar sua gratidão por tudo que ele havia feito por ela. Depois disso, Lux foi caminhar sozinho pela noite e acabou se deparando com a Lizzie. A Lizzie estava bastante irritada por ele ter se atrasado e também o perguntou por que ele não escolheu como parceira. O Lux, como um personagem principal horrível, não respondeu nada. Então a Lizzie resolveu fazer um pedido enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu. Ela pediu para que o Lux fosse o seu cavaleiro, explicando que após a formatura suas obrigações aumentariam e ela precisaria muito de alguém ao seu lado. Sendo mais sincera, ela quer um escravo. O Lux, para fugir da escravidão, disse a Lizzie que por ele ter pertencido ao Antigo Império, ele é considerado um criminoso, por isso ele não pode assumir esse papel. Mesmo assim, ela insistiu, dizendo que precisa muito de um escravo e que se fosse preciso, ela falaria com todos os líderes para tornar isso possível. Depois disso, ela saiu correndo, abalada e com medo de não conseguir ter o seu escravo, e o Lux ficou se perguntando se ela realmente queria o escravizar ou se ela queria somente ele ao seu lado. Enquanto isso, do alto do Coliseu de Batalhas, uma figura misteriosa observava tudo de longe. No dia seguinte, o Lux teve uma conversa com a Aerys sobre o início do treinamento para a Batalha dos Dragões. Ela o criticou por aceitar trabalhos suspeitos e disse que ele estava sendo irresponsável repetidas vezes. A Aerys explicou que o tempo máximo que ele conseguia manter o Bahamut ativado era de 12 minutos, então ele deve trabalhar nesse tempo se ele quiser se tornar mais forte. Depois disso, ela voltou a alertá-lo, pedindo para que ele ficasse atento à raiz e com a famosa adaga do Império. De repente, a mulher que o havia espionado anteriormente apareceu diante dele e se apresentou como a Yoruka, a tal da adaga do Império. Ela revelou que estava ansiosa para reencontrar o seu antigo mestre e que tinha retornado para servi-lo. A Yoruka disse que era capaz de realizar qualquer tipo de tarefa, desde assassinatos até serviços incomuns. Tudo isso enquanto dava em cima dele. Então, depois de receber uma ordem para se esconder, ela desapareceu misteriosamente para cumprir esse comando. Logo depois, enquanto Lux estava tomando banho, ele acaba sendo surpreendido pela Yoruka, que se aproximou e afirmou que estava ali para ajudá-lo. Ela entrou no chuveiro dele, insinuando que havia sido treinada para aliviar o estresse de guerreiros. O Lux, em choque, gritou, e logo em seguida, a Liz e seus amigos invadiram o banheiro. A Liz ficou indignada e brava, e começou a tratá-lo novamente como um pervertido, mesmo ele sendo considerado um dos melhores homens do mundo. Mais tarde, durante a noite, o Lux teve outro encontro com a Yoruka, e os dois caminharam juntos pelos arredores da academia. Enquanto andavam, o Lux perguntou por que ela havia decidido segui-lo para servi-lo. A Yoruka, em resposta, quis saber há quanto tempo ele iria continuar enganando todas aquelas garotas. O Lux ficou confuso com a pergunta, mas continuou dizendo que já possuía força suficiente para destruir o novo reino, caso quisesse. A Yoruka então implorou para que ele prometesse acabar com tudo para restaurar o Império, mas o Lux se recusou. Então a Yoruka tentou atacá-lo. Nesse momento, a Celeste apareceu e conseguiu impedi-la a tempo. As outras garotas chegaram logo depois e tentaram enfrentar a Yoruka, mas ela ativou seu mecha e conseguiu impedir qualquer retaliação. Por fim, ela convidou o Lux para se juntar a ela, garantindo que se manteria leal a ele se ele aceitasse, mas o Lux não tem interesse nisso, por isso ela acabou escapando usando sua camuflagem. Já no último dia do festival, em outro ponto do reino, vemos a Lizzie tentando praticar o discurso que ela teria que fazer na cerimônia, mas ela fica frustrada por não conseguir decorá-lo. Ela então liga para o Lux para perguntar qual é a resposta dele sobre o cargo de cavaleiro, mas ela acaba ficando nervosa e diz que ele ainda não precisa responder. Um tempo depois, todos são informados de que a ativação e os preparativos da ruína foram finalizados. O Lux agora está em uma reunião com a sua irmã, juntos de alguns nobres importantes e do ministro. Durante a conversa, eles informam que existe um grupo de
rebeldes que pretendem atacar o novo reino logo após o festival. Dito isso, o Lux recebe uma missão que não pode ser recusada, mas antes de aceitá-la, ele precisa vencer a Batalha dos Dragões, e logo depois disso ele terá que agir como isca para atrair os mais de 100 monstros do abismo que estão sendo controlados por uma arma rebelde, liderada pelo Fugio. O Fugio comanda essa arma rebelde e está posicionado perto do reino. Como compensação, a diretora promete libertar o Lux e sua irmã de todas as acusações que eles enfrentam, e depois de receber uma oferta tão boa, o Lux concorda em aceitar esses termos. A Aire então o confronta, perguntando por que ele nunca revelou que não consegue controlar o Bahamut direito. Quando retornam à cidade, a Aire insiste na pergunta, e o Lux tenta acalmá-la, dizendo que vai sobreviver e que ele é o único capaz de cuidar disso. Na academia, ele pede a Lizzie para equipar o Bahamut com novas armas, alegando que essa missão tem que ser feita por alguém. A Lizzie aceita o pedido com entusiasmo e prontamente decide ajudá-lo. E enquanto o Lux está observando os trabalhos na oficina, ele percebe que está sendo observado pela Yoruka e decide ir atrás dela. Ao encontrá-la, a Yoruka demonstra estar feliz por vê-lo novamente e puxa conversa com ele. Durante o diálogo, a Yoruka aproveita para perguntar se ele realmente vai ficar de fora da luta contra o novo reino naquela noite. A Yoruka não obtém a sua resposta, e então o Lux pergunta por que ela ainda mantém a fidelidade ao Império, mesmo sabendo que ele já não existe. A Yoruka então explica que o motivo disso é uma promessa que fez ao seu irmão. Desde criança, ela possui uma habilidade única, sendo a de conseguir sentir a sede de sangue de uma pessoa, e com isso ela pode eliminar facilmente qualquer pessoa com más intenções. E de acordo com ela, após a morte do seu pai, ela e seu irmão herdaram o reino. Mesmo doente, o seu irmão era uma boa pessoa e conseguiu proteger o reino, protegendo até mesmo a sua irmã mais velha, que causava muitos problemas. Quando o Império atacou todos no reino, inclusive a irmã mais velha, foram capturados como reféns, e isso forçou o irmão da Yoruka a ser levado para a prisão. Ele foi usado como moeda de troca para que a Yoruka firmasse um acordo com o Império, e mesmo com a morte do irmão, ela diz que nunca cumpriu esse contrato em troca dele, mas continua fiel à memória do irmão. É por isso que ela segue seu próprio caminho e mantém o acordo que fez com o Império. Ela então pergunta mais uma vez o que o Lux pretende fazer com o reino, e como ele não tem uma resposta clara e se recusa a atacar, a Yoruka vai embora, dizendo que agora ele se tornou seu inimigo pessoal. Ela pede para que ele tome cuidado na batalha do dia seguinte e não morra, pois ela pretende matá-lo pessoalmente. No dia seguinte, a Batalha dos Dragões se inicia. As batalhas irão durar cerca de 2 dias, e no primeiro dia as lutas são individuais e no segundo são em equipe. Inicialmente, 3 representantes do país não conseguem vencer, mas depois conseguem uma virada, vencendo 3 combates seguidos. O Lux também vence sua disputa, e quando chega a vez da Lizzie lutar, algo toma conta do seu mecha e o faz atacar a plateia, e graças à rápida ação dos instrutores, nenhuma tragédia acontece. A Lizzie acaba sendo detida até que a situação seja esclarecida, e enquanto isso, o Lux enfrenta a Sania e os monstros do abismo. Ele elimina alguns dos inimigos e os atrai até o local onde as forças do reino os aguardam para emboscá-los. Na academia, todos estão preocupados com o paradeiro do Lux, inclusive a Aire, que ainda não revelou a verdade sobre o plano de defesa do reino. E agora, sobre o fato da Lizzie ter atacado a plateia, todos deduzem que a Yoruka é a responsável, usando sua habilidade para manipular o mecha dela. Com isso, eles partem em busca dela. Nesse momento, o exército rebelde ataca os aliados do Lux, justamente logo após ele derrotar os monstros. E como eles estavam sem informações precisas, os aliados são pegos de surpresa e acabam sendo vencidos. Agora, os inimigos avançam rapidamente em direção ao reino. Devido à crise, é anunciado na academia que a Batalha dos Dragões está suspensa, e enquanto isso, o Lux se depara novamente com Hagrid. O Hagrid afirma que será o próximo imperador e que uma ameaça ainda maior está a caminho do reino, sendo ela mais perigosa do que o próprio Ragnarok. Ao fundo, é possível ver o colosso da Quinta Ruína se aproximando. O Lux decide ativar o Bahamut, mesmo podendo usá-lo por pouco tempo. O gigante se aproxima do reino com força total, e ele parte para enfrentá-lo, enquanto é seguido pelo Hagrid e seus aliados, que sabem que o tempo de uso do Bahamut dele é limitado. Durante o confronto, Hagrid ataca o Lux e corta o seu braço, mas percebe que aquilo era apenas uma armadura e não era realmente o Lux. O verdadeiro Bahamut então elimina o Hagrid e seu grupo imediatamente. Em seguida, o Lux entra em contato com a Aire, que o informa sobre o que aconteceu com a Lizzie. Nesse momento, a Sania chega à cela para mostrar os efeitos do controle da Ais sobre o gigante. A criatura destrói os guardas da capital com um único ataque, seguindo as ordens da Ais. A Sania afirma que está ali para negociar com a Lizzie, mas a Lizzie recusa qualquer proposta de entregar o país. A Sania então ordena que seus guardas a retirem da cela para que possam verificar o símbolo marcado em seu abdômen. É nesse momento que o Lux aparece para resgatá-la. A Lizzie o agradece do fundo do seu coração, mas não olha em seus olhos por estar envergonhada, tanto por ter perdido
perdido o controle durante o combate, mas por também não ter conseguido proteger o seu país como deveria. Ao ouvir isso, Lux a interrompe e expressa sua gratidão por ela sempre confiar nele. Ele também revela que precisa muito do apoio dela naquele momento, reforçando esse sentimento de confiança mútua. Ele agradece a ela mais uma vez por sempre acreditar nele e diz que vai precisar da força dela para enfrentar os inimigos que se aproximam. Enquanto isso, um enorme gigante exige que o exército do Novo Reino se renda imediatamente, ameaçando destruir todos que se recusarem a obedecer. Contudo, ele acaba sendo surpreendido por ataques inesperados da Cru, que tenta acertá-lo. Em seguida, o gigante revida tentando atingir a Cru. A Cru tenta acertá-lo novamente, mas o monstro volta a atacá-la. Nesse momento, a Piluf aparece para impedir o golpe, mas o que ela faz não adianta de nada, pois o inimigo continua avançando com força total. Apesar disso, o avanço do gigante é interrompido por um poderoso ataque da Lizzie, que utiliza o seu poder divino para pará-lo temporariamente. E naquele momento decisivo, o Lux surge para apoiá-la. A Lizzie, usando seus poderes divinos cheios de hack, se junta às demais garotas para deter o gigante. E mesmo conseguindo conter a ameaça momentaneamente, elas ainda não sabem como vencê-lo de forma definitiva. E enquanto as garotas observam o gigante, de repente a Raiz surge montada em sua criatura divina. E ela obviamente não está ali para conversar, ela quer brigar. A batalha se intensifica e a essa altura do campeonato várias batalhas estão acontecendo simultaneamente. A Sanya entra em confronto com a Celeste, enquanto a Lizzie enfrenta a Ais, que demonstra estar decidida a acabar com tudo que está na sua frente, incluindo a Lizzie. Enquanto o combate entre elas continua, o Lux tenta encontrar um caminho para entrar nas salas de controle. Durante a sua busca por uma entrada para essa sala, ele acaba esbarrando na Yoruka, que inicia uma luta contra ele, e o Lux obviamente tenta convencê-la, pois ele não é homem o suficiente para bater em uma mulher. Durante a batalha, ele ainda tenta salvar a Yoruka, mas ela recusa qualquer tipo de ajuda, pois ela acredita que o seu dever é cumprir o acordo feito anteriormente. Ela sente que o seu destino está selado por conta desse pacto e afirma que precisa honrar a memória do seu irmão, que foi morto pelos seus próprios superiores, deixando toda a culpa sobre ela. Mesmo assim, o Lux faz de tudo para tentar mudar a opinião dela sobre o mundo, usando como exemplo a Lizzie, que sempre lutou contra o destino que tentaram impor a ela. Mas a Yoruka já está cansada de tantas palavras bonitas e parte para o ataque, tentando derrotá-lo. Mas no fim, ela é derrotada. Enquanto isso, a Celestia também conquista a vitória em seu combate, mas a Raiz está prestes a finalizar a Lizzie, até que o Lux aparece a tempo e consegue salvá-la. E quando tudo parecia estar resolvido, a Raiz está prestes a destruir a capital por completo, usando o poder do próprio gigante. A Yoruka consegue deter o gigante por dentro, o que faz com que a Ais fique fora de si por ter sido traída, e ela promete acabar com tudo sozinha. Tomada pela fúria da traição, a Ais decide destruir a capital com as próprias mãos, mas a Lizzie tenta impedi-la, mesmo sabendo que está em desvantagem. A Ais é visivelmente mais poderosa e com apenas um golpe, ela lança a Lizzie para longe, mas no meio disso, ela se descuida e vira as costas, e aproveitando esse momento de distração, o Lux usa os seus poderes do hack e lança um ataque certeza para derrotá-la com facilidade, resolvendo assim toda a história na base do roteiro forçado. Que incrível! Não é à toa que a nota desse anime no My Anime List é 6. Já durante a noite, vemos a Lizzie pronta para se pronunciar diante do povo. Ela faz questão de agradecer o apoio de todos e apresenta o seu cavaleiro pessoal, o Lux, o ex-príncipe do Antigo Império, alguém que ela deposita confiança total. Ela também diz que não vai obrigar ninguém a aceitá-lo, mas garante que todos verão do que ele é capaz e como ele pode ajudar o reino. Muitas pessoas ficam surpresas com essa declaração, e no final do discurso todos comemoram, pois a Lizzie mandou muito bem, graças ao roteiro também, porque nem falar a garota sabia. Depois disso, o Lux parabeniza a Lizzie pela forma como ela falou com o povo. Ele também promete se esforçar ao máximo para ajudar o reino a prosperar. E logo em seguida vemos o Fugio observando o Lux com um olhar desafiador, e logo em seguida ele desaparece silenciosamente como sempre. Tadinho, tem um nome horrível, é por isso que não é o personagem principal, nome feio. E para finalizar o anime, vemos a Lizzie prestes a ter uma conversa mais pessoal com o Lux, o tipo de conversa que poderia fazer com que os dois ficassem mais próximos. Mas nesse momento a Celeste aparece, interrompendo tudo e parabenizando o Lux por agora ser o noivo da Cru. E é desse jeito que o anime Saija como Raino Bahamut termina. Um anime horrível. Deixe o like, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Pera, não precisa compartilhar, o anime é horrível. Mas pelo menos vendo esse vídeo você não precisa assistir essa atrocidade. Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. E cara, se você viu esse vídeo até aqui, comenta aí o que você achou dele. Sei lá, pra mim até as cenas erradas são horríveis, muito mal feitas. Por isso que meu anime favorito é o High School DxD.